Bom dia, nono ano. Continuando a nossa aula sobre conjuntos, nós estamos falando apenas em conjuntos numéricos, certo? Apenas em conjuntos numéricos. Não estamos falando em operação não, com os conjuntos não. Nós estamos conhecendo os conjuntos e sabendo aí quem é o sucessor, quem é o antecessor, quem é maior e quem é menor. A gente só vai se preocupar com isso nesse momento, tá certo? Nós já estudamos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais, quando a gente coloca um asterístico, são todos os números com exceção do número 0. O conjunto dos números inteiros, onde aparece, além do conjunto dos números naturais, aparecem os números negativos. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu colocar um asterístico aqui, então vai ser todos os elementos com exceção do 0. Então, nós já vimos esses conjuntos e agora nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então aqui são números naturais. Aqui o conjunto dos números inteiros. E aqui o conjunto dos números racionais. O que significa o conjunto dos números racionais? Observe que nesse conjunto de números racionais, além dos números positivos e negativos, ou seja, dos números naturais e dos números inteiros, existem os números fracionários. E que são os números fracionários? São os números que a gente pode escrever na forma P sobre Q. Entende? Aí você vê, ó, observe que esse conjunto está contido no conjunto dos números inteiros. Esse conjunto está contido no conjunto dos números racionais. E esse conjunto também está contido nos números racionais. Por quê? Porque se você pega um número inteiro, você pode escrever ele na forma P sobre Q. Você pode escrever o número 2 como sendo 2 sobre 1. Não é verdade? Que é uma fração imprópria. Se você pegar o número menos 2, você pode escrever ele como sendo menos 2 sobre 1. Então, observe que qualquer número que você pegar, você pode escrever ele em forma de fração. Ou seja, se ele for natural, se ele for inteiro ou se ele for racional. Porque existe um conjunto chamado conjunto dos números irracionais, que você não consegue escrever ele na forma P sobre Q, que a gente vai estudar mais adiante, tá certo? A gente vai estudar mais adiante. Então, naturais, inteiros, racionais, ok? Então, a princípio não vamos falar em operação, vamos continuar falando em quem é sucessor e quem é antecessor, quem é maior e quem é menor, ok? Então, olha só. Quando você está trabalhando com o conjunto dos números, racionais, existem muitas dúvidas quanto a ele. Por quê? Porque muita gente não sabe trabalhar com fração. Por incrível que pareça, até hoje as pessoas têm dificuldade de somar fração, de subtrair fração, de dividir fração principalmente, de multiplicar fração. Então, como a gente não está trabalhando nesse momento com as operações, nós só vamos saber quem é um número maior e quem é um número menor no conjunto dos números racionais, ok? Então, um momentinho que eu vou pegar aqui meu apagadorzinho aqui. Vamos apagar aqui, né? Vamos lá. Observe. Você tem dois números, né? Dois números. Então não vamos, no conjunto dos racionais, vamos apenas saber quem é maior e quem é menor, ok? Então eu pergunto a você, quem é maior? 2/3
ou o meio? Né? Quem é maior? 2/3 ou o meio? Lembrando que você vai ter que usar o maior que ou menor que. Né? A gente já falou sobre isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir ao mesmo denominador. E como é que você reduz ao mesmo denominador? Observe, você vai tirar o máximo divisor comum, me perdoe, o o máximo divisor, o MMC, o mínimo múltiplo comum, me perdoe, o MMC desses dois números. Então, como é que você tira o MMC? Se esses números são primos entre si, basta você multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, o MMC desses dois números é 6. Voltando lá, né, para a série anterior da gente, onde a gente estudou isso aí na quarta série, né? Depois a gente, na quarta série a gente já estuda fração, né? Então vamos lá. Aí eu quero saber quem é maior. Aí você, ó, tirou o MMC, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então o que é que acontece? Observe que os denominadores agora são comuns. Então, se o denominador é comum, vai ser maior a fração que tem maior numerador. Nesse caso, essa fração aqui é maior do que essa. Aí você conclui que 2/3 é maior do que 1/2. Então, no conjunto dos números racionais, eu vou perguntar para você exatamente isso. Então, digamos que eu esteja fazendo uma prova e pergunte a você, quem é maior? Aí eu vou colocar na prova. É claro, pessoal, vê bem, ó, eu tô colocando na prova os cálculos obrigatórios, mas continuam as pessoas fazendo a prova sem fazer nenhum cálculo, tá certo? Então, os cálculos são obrigatórios, ok? Então, aqui, ó, você chegou à conclusão de que 2/3 é maior do que 4/6. Tá certo? Mas, Rogério, e se por um acaso eu colocasse denominador? Vou apagar aqui para continuar, tá? Porque vocês podem parar. Então, Rogério, se por um acaso você tivesse denominadores que são múltiplos entre si, se eu perguntasse a você, quem é maior? 5/6 ou 8 dozeavos? Então, o que é que eu estou dizendo? Esses dois números são múltiplos entre si. Se eles são múltiplos entre si, o MMC vai ser exatamente o maior número, que é 12. Mas se isso aqui é MMC, então você já pode fazer direto aqui, ó, 12 e 12. Então, quando os números são múltiplos entre si, o MMC vai ser exatamente o maior, se são múltiplos entre si. Então, aqui agora você, 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 8, 8. Então, se os denominadores são iguais, quem é que vai ser maior? Aquela que tem maior numerador. No caso, esse aqui, 5/6, seria maior do que 8 dozeavos. Ok? Então, essa vai ser a parte que a gente vai exercitar. Eu vou colocar algumas frações para que você coloque o sinal de maior ou menor. Então, o primeiro passo, tirar o MMC. Ok? Então, na provinha da gente, quem é maior, quem é menor? Opa, você já sabe. Tá certo? Tirou o MMC, achou, colocou, dividiu, multiplicou. Ok? Ó. Dividiu, multiplicou. Então, vamos lá, vamos continuar, certo? Pagando aqui agora. Dentro do conjunto dos números racionais, existe uns números que são dentro desse conjunto, que a gente vai falar que são as dízimas. O que são dízimas? Dízimas são periódicas simples
ou são compostas? Porque as dízimas pertencem ao conjunto dos números racionais. Porque você pode pegar qualquer dízima periódica e você pode escrever essa dízima na forma P sobre Q. Ok? Então a dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. Pertence. Por que as dízimas pertencem ao conjunto de números racionais? Porque você consegue escrever na forma P sobre Q, na forma de fração. Então, eu já expliquei isso a vocês em aulas anteriores. Então aqui, ó, 0,7777. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Ok? Já falamos sobre isso. 0,171717. Isso aqui também é uma dízima periódica simples. Então, dízima periódica, para ser simples, ela tem que ter um período que se repete, certo? Um único período que se repete. Então, o período que se repete aqui é o 7. Então, você poderia representar dessa maneira aqui, ó. Certo? Fica mais fácil. Então, o período é 7, então é simples. O período aqui é 17, ela é simples. Tá certo? Então, eu expliquei tudo isso a vocês, estou repetindo novamente. Então, mostrei a vocês como é que você transforma uma dízima periódica em uma fração. Não é verdade? A gente viu que no denominador sempre vai aparecer o número 9. Né? Número 9, quando ela é simples. Além do 9, vai aparecer 0 se ela for composta. Não é verdade? Então, o que determina o que é uma dízima periódica não é quem está antes da vírgula, é quem está depois. Tá certo? Então, ela ser simples ou composta não é você o que está antes, é quem está depois. Então, exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 35,33333. Não é verdade? Isso aqui é uma dízima periódica simples. Eu poderia escrever dessa maneira, 35,3 e aqui o tracinho no meu período. Então, o que determina o que é uma dízima periódica simples é quem está depois da vírgula. O que determina ser uma dízima periódica composta é quem está depois da vírgula. Digamos que eu tenho isso aqui, ó, 3,17777. Essa dízima aqui é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque depois da vírgula existe um número, um algarismo que não se repete. Então isso aqui é uma dízima periódica composta. Então ela não é composta porque tem um 3 aqui. Ela é composta porque após a vírgula existe um número que não se repete. Então isso aqui é uma dízima periódica composta. Pode ser 1, 2, 3, 0. Isso aqui, ó, vamos lá. É 0,702222222. Isso aqui é uma dízima periódica composta, porque depois da vírgula existe dois algarismos que não se repetem, o 7 e o 0. Entendido isso? Então, a diferença agora é como você vai transformar essas dízimas periódicas na forma P sobre Q. Tá certo? Então isso aqui é o que você vai entender, como você transforma uma dízima periódica em uma fração, ou seja, em forma P sobre Q. Por isso eu estou repetindo, as dízimas periódicas, elas fazem parte do conjunto dos números racionais. Por que, Rogério, as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais? Porque você consegue escrever essa dízima na forma P sobre Q. Tá certo? Na forma P sobre Q. Ok? A gente tem um tempo curto, né, de 15 minutos, porque é trabalhoso pra caramba. Primeiro, a gente tem que montar, dar aula, depois a gente tem que baixar o vídeo. É uma coisa um pouco demorada, tá certo? Mas a gente vai sempre dando nossa aulinha. Então, paramos aqui agora em dízima periódica.